Olá pessoal, sou o professor Diego e o tema da aula de hoje é serviços fornecidos pelo DNS. Bom pessoal, DNS ele vem de Domain Name System, que quer dizer Sistema de Nomes de Domínio, certo? Ele é um banco de dados distribuído, implementado em uma hierarquia de muitos servidores DNS, tá? É um protocolo da camada de aplicação, né, onde os hosts consultam essa base e os servidores DNS eles se comunicam, né, para resolver nomes, tradução de endereços, né, endereço para nome ou nome para endereço. Ele fornece uma função interna da internet, né, implementado como um protocolo da camada de aplicação. E a complexidade é na borda, né? Pois é na borda que acontece todo esse serviço, né? Então, tanto a requisição dos clientes quanto a resolução de nome por parte dos servidores. Na camada de transporte utiliza o protocolo DP e a porta padrão para o DNS é a porta 53. Bom, pessoal, considerando, né, o serviço DNS, então a gente pode simplificar esse entendimento pensando nele como a tradução, né, do nome do host para o endereço IP. Perfeito? Então ele vai traduzir esse host name para o endereço IP. Essa é a principal funcionalidade. Porém, também é possível traduzir o endereço IP para o host name, tá? Há a possibilidade de atribuir apelidos para os hosts, tá? Então você vai ter um nome principal, que é o nome canônico, e você pode ter nome de alias, né? Ou seja, os apelidos aí para uma mesma máquina, tá? Pode ter apelido para o servidor de e-mail, né? Então por isso que hoje em dia é possível, né, você utilizar, por exemplo, seu e-mail @hotmail, seu e-mail @gmail, né? Então você fornece aí um alias, né, que pega o servidor de e-mail e atribui naquele domínio principal. Podemos ter distribuição de carga, né, ou seja, vários IPs para o mesmo nome de domínio, por exemplo. Temos aqui servidores da web replicados, né, então muitos endereços IP correspondem ao mesmo nome de domínio, né, tendo essa distribuição da carga. Aí você pode se perguntar, mas por que não centralizar o serviço DNS, né? Por que, que o DNS ele precisa ficar em várias máquinas? Bom, se considerarmos ele em uma única máquina, nós vamos ter um único ponto de falha, né? Então, se o servidor DNS quebrar, a internet inteira não vai funcionar, tá? Sobre o volume de tráfego, né, nós podemos então considerar, né, que o único servidor DNS ele teria que manipular todas as consultas DNS. Então, para cada requisição HTTP, por exemplo, né, de uma mensagem, de e-mail ou acessar um site, então você imagina aí centenas de milhões de hospedeiros fazendo essa consulta, né? Então o volume do tráfego seria algo realmente gigantesco, né? Sobre a questão do banco de dados centralizado, nós teríamos ele distante, né? Pode estar muito próximo de alguém, mas não tem como estar próximo de todos, né? Se a gente considerar um DNS centralizado, né? Por exemplo, se o DNS estiver nos Estados Unidos, imagina quem for utilizar o serviço lá na Austrália, né? Ou se ele estiver, por exemplo, na Europa, quem for utilizar o serviço aqui no Brasil. Então, esse banco de dados centralizado possivelmente estaria distante de muitos usuários, tá? Com relação à manutenção, né? Então, se a gente considerar um único servidor DNS para manter aí todos os registros, né? Então, ele seria enorme. Imagina, né, essa base de dados gigantesca em um único host, né, para poder suportar tudo isso. E nos momentos que eu preciso parar esse servidor também para poder fazer alguma manutenção, como é que ficaria todo o funcionamento da internet, né? Então é uma solução que ela não é escalável, né? Se a gente considerar um DNS centralizado. Aqui nós temos alguns exemplos. No caso da Comcast, né, que é um servidor DNS, ele recebe aí 600 bilhões de requisições por dia. Se a gente considerar o serviço de DNS da Akamai, ela tem aqui 2,2 trilhões de requisições por dia, né? Então a gente está falando de alguns players, né? Imagine quanto que não é o volume mundial de requisições. Então, algo muito grande.
o que impossibilita a centralização do DNS. Bom, se a gente pensar um pouquinho sobre o DNS, nós temos agora o conceito de que é realmente um enorme banco de dados distribuído, que possui aí na casa de bilhões de registro, certo? Então ele lida com dezenas de trilhões de consultas por dia. Claro que temos muito mais leituras do que gravações, tá? E o desempenho ele é importante. Quase todas as transações da internet interagem com o DNS. Então, cada milissegundo vai importar muito, né? Vai fazer muita diferença. Você viu naquela nossa aula anterior sobre HTTP, né? Quando a gente acessou um site, teve um site lá que um único acesso a um site, nós tivemos aí na casa de 200 requisições, né, para um único site. Imagina cada uma dessas requisições, né? O único site, olha quantas consultas DNS foi gerada para ele. É um item que organizacionalmente e fisicamente descentralizado, tá? Então milhões de organizações diferentes são responsáveis por seu registro. Temos aqui, né, uma responsabilidade compartilhada sobre esse tipo de serviço. Ele oferece confiabilidade e segurança nessa questão. Então, é um tipo de serviço que não é simples, né? É um tipo de serviço que tem a sua complexidade, tá? Bom, na próxima aula nós vamos ver uma visão geral do modo de funcionamento do DNS. Até lá!